Olá, você já enfrentou alguma aflição na vida? Parece uma pergunta ridícula, porque quem não enfrentou? Todos enfrentamos. Mas a faço para instigar você a trazer à sua memória se essa aflição estava no passado, ou mesmo para te fazer ter consciência da aflição desse momento. A aflição, ela é algo possível para todos os humanos. Todos nós enfrentamos aflições ou temos aflições. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, é Cristo quem declara, mas Ele também nos diz, tenha bom ânimo, eu venci. Quando olhamos para essas questões que envolvem o tema aflição, é muito comum as pessoas terem dúvidas a respeito de como enfrentar a aflição. Até porque no momento da aflição ficamos extremamente vulneráveis, extremamente fragilizados, a ponto de não conseguirmos nortear o nosso pensamento, nossa ação, nossa motivação. Eu quero compartilhar um texto no livro de Salmos, capítulo 119, versos 71 a 75. A esse respeito, a Bíblia diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que segundo a tua fidelidade me afligiste. O salmista nos traz uma informação aqui muito perigosa, se não for bem interpretada. Ele fala que Deus o afligiu. Na verdade, naquele contexto, não havia uma noção muito clara de céu, inferno, Deus, diabo, bem e mal, como nós compreendemos hoje, ou como o Novo Testamento fala. Havia algum momento em que tudo era atribuído a Deus. Bom, ele então entende que a aflição havia vindo sobre ele como algo que vinha do próprio Deus. E nessa compreensão, ele fala que isso foi bom. Bom, olhando para esse texto, ficamos confusos. Como assim? Como que a aflição pode ser algo bom para mim? Como que a aflição pode ser algo que produza crescimento? Como que é isso? Bom, é verdade que compreender essas coisas eu entendo como impossíveis, mas podemos aceitá-la. E eu entendo, a partir desse texto, de que toda aflição cumpre um propósito. A aflição não vem à toa, a troco de nada. O texto nos diz que quando somos afligidos, nós aprendemos, nós crescemos, nós amadurecemos. A aflição, ela vai moldar a nossa vida, ela vai estabelecer um caráter mais polido, um temperamento mais controlado. E a Bíblia diz aqui que o Senhor é justo e que a justiça dele, não falha, não fracassa. E o salmista compreende claramente de que a aflição gerou no coração dele uma condição de perceber Deus de forma muito mais adequada, mais coerente. Você já passou por aflições, imagino que talvez esteja passando agora, mas como eu posso enfrentar as aflições? A aflição não é algo bom nem ruim, depende de como eu enfrento. Posso passar por uma aflição e crescer, posso passar por uma aflição e perder o rumo da vida e me prejudicar demasiadamente. Portanto, como enfrentar a aflição? Quero te dar aqui algumas dicas rápidas. A primeira, com bom ânimo. A Bíblia diz aqui, foi-me bom ter sido afligido. O que é isso? Ele olhou para a aflição e ele reagiu com ânimo diante daquela aflição. É meio confuso, mas ao mesmo tempo que ele estava aflito, ele estava animado. Ele deixa bem claro aqui que essa aflição passou, não era uma aflição e não foi uma aflição que durou a vida inteira. As aflições, elas passam, e quando nós enfrentamos as aflições com bom ânimo, nós passamos mais rapidamente por elas e experimentamos maior crescimento, agregamos mais conhecimento na nossa vida quando enfrentamos as aflições com ânimo. Se você se mostra fraco no dia da aflição, olha, grande será a sua queda, diz a palavra de Deus. Portanto, tenha bom ânimo. Nenhuma luta é para sempre, nenhuma aflição é para sempre. Há sempre um momento em que as coisas se encerram, aonde a noite vai embora, o dia amanhece e Deus revela sua graça e poder. Uma outra forma de enfrentar a aflição é através do autoexame. Para que estou passando por isso?
Nós às vezes nos complicamos porque não compreendemos as razões pelas quais passamos por algumas aflições. Nós não passamos por aflições à toa. Há sempre um propósito nessas questões. Toda aflição, ela então cumpre um propósito. Quando eu passo por algumas lutas, eu tento refletir sobre elas. Primeiro, por que estou passando por isto? O porquê nos remete às causas. Mas nem sempre a gente consegue resposta para as causas. Por que estamos passando por uma aflição? Mas podemos procurar em Deus o para quê, ou seja, qual a razão ou o propósito final, aonde isso vai dar, qual é o resultado disto. E nós vamos entender que quando passamos por aflição e passamos com fé, com ousadia, com bom ânimo, fazendo esse autoexame, no final é crescimento. Não podemos desperdiçar esses desertos da vida, precisamos aprender com eles. Por último, nós podemos enfrentar a aflição com mudança. O salmista diz, para que aprendesse os teus decretos. Havia algo na vida dele que estava errado, que era inadequado, e ele entende que precisava de mudança. Se estamos passando por alguma aflição, é possível, nem sempre, mas é possível, que Deus está querendo mudar alguma coisa. Ele está sinalizando algo que não está bem, que é inadequado, que é ruim, que é danoso para a nossa fé, para a nossa espiritualidade, para o nosso bem-estar, para a nossa família. Então a aflição vem para tirar o nosso chão e a partir disto, a partir de uma autorreflexão, nos propor a mudanças, a mudar o norte da vida. Às vezes uma aflição financeira, você não entende para quê, daí a pouco Deus te mostra. E você se reorganiza e aquilo que aparentemente era para destruição, na verdade se transforma no ensino. E você se propõe uma mudança de maneira em que essa história não se repete mais. Você se torna uma pessoa apta para enfrentar uma segunda situação próxima dessa, com eficiência, com eficácia. As aflições, então, devem ser enfrentadas com um espírito de mudança, de querer sair daquela condição para uma condição melhor. Eu quero terminar a minha reflexão, segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz que, segundo a fidelidade de Deus, ele foi afligido, o salmista foi afligido. Deus é fiel. Se ele te permitiu passar por alguma aflição, entenda isso, a fidelidade de Deus se propõe a olhar para esse momento como um momento de discipulado, um momento de ensino, e não como um momento para te sepultar, mas para te fazer crescer. Deus é fiel para contigo, Ele não vai te desamparar, não vai te abandonar nesse momento de aflição. A Bíblia diz claramente que no mundo teremos aflições, mas a Bíblia também nos diz, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. Portanto, o Deus fiel, o Deus que venceu, está contigo enquanto você passar por aflições. Mas enfrente as aflições com bom ânimo. Enfrente essas aflições da vida, com autoexame. Reflita. Não deixe passar esse momento sem reflexão e se proponha a mudanças. O resultado final, certamente, será o melhor possível. Você vai crescer, não tenho dúvida disso. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.